Que Jesus nos abençoe. Nós começamos a semana passada o capítulo 16, intitulado Incorporação. O nosso estudo é um ciclo de estudos sobre a mediunidade, como subtítulo, a mediunidade na literatura espírita, e mais precisamente estamos trabalhando as obras de André Luiz. Então, cada um dos expositores desse grupo tem como campo de pesquisa um dos livros de André Luiz. Nós optamos por não apresentar a aula formal. Foi uma experiência que eu pedi para fazer, para que nós pudéssemos nos atentar quanto aos detalhes mesmo, as particularidades vividas por André Luiz, que no momento em que ele escreveu o livro, ele estava estudando o fenômeno mediúnico. Então, através do instrutor Alexandre, das experiências que ele amealhou durante determinado período, ele foi fechando em um livro. E as informações, elas são tão preciosas que nós pedimos licença ao grupo para poder fazer uma apresentação mais espontânea, e depois vamos transformar esse material numa aula direitinho, extraindo ali os elementos preciosos para que nós possamos entender melhor a questão da mediunidade. E essa questão da mediunidade, ela é tão interessante que nós nos surpreendemos com as descobertas que nós fazemos. Ou seja, aquilo que nós achávamos que estava bem explicadinho e que nós entendíamos, de repente a gente percebe que nós não sabíamos tão bem e que determinado detalhe que nós imaginávamos de uma forma, de repente nós observamos que é de uma outra forma. E essa compreensão, ela tem sido nos apresentada por André Luiz, porque, naturalmente, ele trabalha já com essa consciência daquilo que temos como revelação, daquilo que foi apresentado pelo codificador. Então, quando ele apresenta algo, ele já apresenta algo de forma proposital, de maneira a contribuir para a nossa compreensão quanto a tudo aquilo que ele nos passa. Então, nós vamos fazer uma pequena recordação daquilo que vimos a semana passada, e vamos complementar o estudo, mas a qualquer momento, por gentileza, interrompam, se manifestem da forma que achar melhor, tá bom? Então, o que nós vimos a semana passada? Que nós temos alguns personagens nesse capítulo 16, de Missionários da Luz, que tem como título Incorporação, e o personagem Alexandre, que no caso é o instrutor de André Luiz, e de todos os personagens que surgem nesse capítulo. André Luiz, que é o grande pesquisador. É muito interessante esse personagem André Luiz, né? Depois de muito tempo, né, uma vida inteira, isso há pouco tempo, poucos meses atrás, eu li a biografia de Carlos Chagas, que, ao que tudo indica, seria André Luiz. E também havia aquela dúvida quanto ao Oswaldo Cruz. Mas a gente tem a percepção, por muitas colocações feitas, de que provavelmente seria Carlos Chagas. Aí nós fomos ver a biografia de Carlos Chagas e ficamos profundamente surpresos. Carlos Chagas foi um anjo reencarnado. O chefe dele, eu falei o nome dele agora, o chefe dele era Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz era o chefe de Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um verdadeiro anjo reencarnado, né? Foi o único médico do mundo que descobriu a doença e o tratamento. Ele conseguiu enfeixar num único estudo da vida dele o trabalho completo, né? Desde a descoberta até todas as características ali da doença de Chagas. E ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel de Medicina. E quando pessoal,
Einstein, Albert Einstein, esteve aqui no Brasil, né? Einstein tirou uma fotografia com o Carlos Chagas. Então, quando eu vi a biografia dele, e aí, quando eu assustei, porque é um personagem que eu conheci a vida inteira, e, de repente, eu li a biografia dele. A primeira coisa que me veio na cabeça, né? Um homem com esse perfil jamais passaria 5 anos no umbral. Um homem com esse perfil seria recebido por Jesus. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? E agora? Porque a todo momento, né? Ah, porque André Luiz, ah, porque umbral. Aí, conversando aqui em casa, surgiu algumas ideias que eu acho assim, muito interessante para ser pensado, né? Não estou dando certeza de nada, pessoal, mas o que nós concluímos é o seguinte: quando esse espírito precisou de criar esse personagem, ele não criou uma história de ficção, mas ali, provavelmente, ele colocou toda a sua experiência em várias existências, dando vida a esse personagem, né? Porque se Carlos Chagas viveu como André Luiz, o que ele disse que viveu, nós estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Mas tudo bem, isso é uma coisa para a gente pesquisar mesmo, né? E eu até sugiro, existem vários vídeos de pessoas que falam sobre Carlos Chagas. Deem uma olhadinha, nós vamos ver que é muito incompatível, né, com as experiências difíceis vividas por André Luiz. Aí eu fui dar uma olhada no prefácio de Nosso Lar, e ali Emmanuel fala que não tem como a gente ter certeza de nada, porque os dados não vão bater. Então, veja bem, se ele descreve quem ele foi, e nós temos registros, como que nós não vamos chegar a essa conclusão, né? E o Carlos Chagas, ele desencarnou de infarto. Então, a minha humilde conclusão pessoal, que eu ainda estou investigando, é essa, né? De que esse personagem, no mínimo, ele foi uma composição de realidades vividas pelo espírito ao longo ali de uma determinada jornada evolutiva. Mas o tema de hoje é outro, né? Não é esse. Bom, o capítulo 16, Incorporação, ele se inicia com uma solicitação de Euclides. Se lembram? Euclides era o mentor espiritual de um centro espírita. Então, Euclides procura Alexandre para que Alexandre autorize a manifestação mediúnica psicofônica através da médium Otávia de Dionísio. E Dionísio era o dirigente da casa espírita e que Alexandre era o mentor e havia desencarnado há poucos meses. Aí, é aquilo que nós vemos. Alexandre vai ouvir e vai ponderar de que não era aconselhável aquela manifestação por várias situações. Desde o processo de adaptação do próprio Dionísio, a própria descrença do grupo em que ele presidia, e também as dificuldades que a médium Otávio encontraria. Mas Euclides vai insistir, vai fazer uma série de alegações, e Alexandre vai concordar, e não só vai concordar, como ele vai dirigir todo o processo, né? E diz para Euclides, diga que amanhã à noite ele estará no centro para a manifestação. Aí, nós temos uma observação interessante que nós falamos, aonde, logo após essa decisão entre Alexandre e Euclides, no momento em que Alexandre, então, ele iria se dirigir à instituição em que Dionísio estava asilado, ele vai falar para André Luiz faz algumas perguntas sobre o processo da psicofonia, que seria esse o processo de manifestação, e, tipo assim, qual seria a diferença ali entre a psicofonia, entre a psicografia, e Alexandre vai dar para ele a seguinte resposta. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas para a psicofonia, as mesmas medidas da psicografia. Acrescentando, porém,
que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Ou seja, é a primeira observação que nós fazemos. Ou seja, não se trata apenas do ato mediúnico em si, mas de todo um preparo e de proteção do médium, para que o médium, durante o processo, ele não tenha essas partes lesadas. Bom, em seguida, Alexandre leva o André Luiz e eles vão até a instituição em que Dionísio estava asilado. Nós vimos isso também. Dionísio estava muito agitado. Nós vimos que o Alexandre, ele conversa com Dionísio e ele diz para Dionísio que o grupo estava solicitando a sua presença. Dionísio fica muito alegre, muito satisfeito, mas Alexandre conduz a conversa para que Dionísio tivesse consciência de que não seria um processo simples. Então ele chega para Dionísio e diz assim: olha, é indispensável que você pense muito, que você medite sobre esse acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não te pertence. Ou seja, até pouco tempo atrás, você chegava lá na instituição, você se manifestava com o seu corpo. Agora, você vai chegar lá e você não vai se manifestar com o seu corpo, mas com o aparelhamento específico de uma médium. E aí ele diz: a nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes. Ou seja, você vai estar lá, você vai se esforçar, mas não espere que as pessoas, que todas elas, acreditarão que se trata realmente de você. Exatamente aí, ele vai se lembrar de que ele cobrava muito, de que muitas comunicações autênticas ele não acreditava, enfim. Aí ele começa a ficar um pouco preocupado. E o Alexandre vai dizer para ele o seguinte: olha, para que nós tenhamos sucesso nesse processo, você vai ser levado à casa da médium algumas horas antes, para que você possa se ambientar. Vocês se lembram disso? Então, no outro dia, Dionísio, ele é levado à casa de Otávia. Ele é levado à casa dela, e quando ele é levado à casa dela, o Euclides, o mentor do centro, já está lá esperando. Ele chega lá antes das 3 horas da tarde, e a reunião se daria 8 horas da noite. Né? Aí, Euclides vai apresentar para André Luiz, né, e naturalmente com o Dionísio junto, as particularidades da residência. Eles percebem que a médium não está bem. Euclides fala para André sobre as dificuldades com o marido, que é uma pessoa muito rude, que cria dificuldades, e muitos dos planos definidos ali pela espiritualidade com a participação dela, muitas vezes não se realiza, e uma série de situações. E leva, inclusive, André para ver um dos aposentos da casinha simples, onde ela medita antes de sair para o trabalho. Então, André Luiz começa a ter a percepção de como que é a postura de uma médium consciente, de uma médium que ela não é apenas médium por ser, mas ela tem uma responsabilidade espiritual muito grande relativamente ao trabalho que se realiza. Então, nós vamos dar ênfase a um trecho que nós já estudamos, mas que vai nos mostrar essas particularidades da vinculação psíquica da médium, do espírito, com uma antecedência, normalmente na casa da médium, para que, durante a reunião, haja sucesso na comunicação. Então,
O trecho que destacamos, que já foi estudado, diz assim: aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao comunicante. Isso aconteceu exatamente depois dos afazeres domésticos, quando Otávia se recolheu a esse compartimento da casa, e ela permanecia refletindo e meditando sobre os trabalhos da noite. Então, nesse momento, existe, olha só, a vinculação através de processos magnéticos que desconhecemos e que foi proporcionado pelo Euclides. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Otávia com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável à comunicação. Ou seja, Euclides chegou para o Dionísio, falou: Dionísio, agora diga para Otávia tudo o que você pretende falar na comunicação de logo mais à noite. E aí, diz André Luiz, Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto à família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando que a médium, aqui estão os detalhes que nós precisamos de refletir muito. Notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias, na esfera do pensamento. Então, essa é a nossa grande surpresa. Otávia estava em prece, estava meditando e se preparando para o trabalho de logo mais à noite. Naquele compartimento da casa dela estava o mentor do centro, André Luiz, e a entidade comunicante. E ela tinha apenas lembranças vagas. Quando André Luiz teve essa percepção, ele disse o seguinte: observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Muitas vezes eu brinco que determinadas frases espíritas são frases de geladeira. Nós temos que escrever, pregar na geladeira e estar sempre de olho nelas, porque essa frase de André Luiz, ela tem um valor inestimável quando nós trazemos para a nossa realidade. Porque muitas vezes nós vemos o médium falando como se ele visse o espírito com a maior naturalidade, como se ele ouvisse o espírito, ele fala com uma desenvoltura. Na mesa de trabalho mediúnico, durante os estudos, e eu fico imaginando, meu Deus, até que ponto isso realmente acontece, né? E aí um começa a falar com o outro, cada um contando ali a sua história, e eu fico observando, e são médiuns que participam, que estudam, são médiuns confiáveis, pessoas responsáveis, mas a impressão que eu tenho é que existe uma distância entre aquilo que está sendo dito e a realidade. Depois que eu li isso aqui, que eu acabei de falar para vocês, eu não tenho mais dúvida, não tenho mesmo. Um dirigente disse para mim o seguinte uma vez: Virgílio, daquilo que o médium nos fala, normalmente nós conseguimos acreditar em 10%. Eu entendi a figuração dessa linguagem, né? O que o dirigente estava me falando é que as dificuldades são muitas, e nem sempre o médium ele está efetivamente tendo toda aquela percepção que ele diz que está tendo, né? Então, essa frase de André Luiz, ela é muito interessante para que nós possamos ter ideia real das dificuldades. E é somente quando nós estudamos, quando nós refletimos, quando nós fazemos parte de um grupo como esse, onde as pessoas expõem suas ideias, é que nós vamos amadurecendo e nós vamos tendo noção da dificuldade que é
o ato mediúnico. E olha que nós estamos falando de uma médium adestrada, confiável, de uma instituição espírita onde a assistência espiritual ela é muito intensa. Então, todas as situações são favoráveis. E mesmo sendo favoráveis, as dificuldades, as fronteiras vibratórias, como diz André Luiz, elas são consideráveis. Bem, logo em seguida, nós vimos que o marido da Otávia chega, e ele já chega embriagado, ele já chega com uma série de entidades altamente comprometidas. Então, toda a situação, ela é altamente preocupante. E nós também comentamos, lemos, que ele vai chegar para ela, porque ela deixa o jantar pronto, ela toma todas as medidas para que não tivesse problema, porque ela havia sido informada um dia anterior que naquele dia Dionísio daria comunicação. Então, ela teve a percepção da seriedade daquela reunião. E ela toma todas as medidas domésticas. A essa altura ela já foi fazer a sua oração, a sua preparação. Ele chega, ela vai servir o jantar e vai dizer para ele: olha, bem, como você sabe, hoje nós temos reunião no centro. E aí ele vai deixar claro que não, que naquele dia ela não vai no centro, né? André Luiz, ele fica muito preocupado, e aí ele vai olhar para Euclides e vai dizer assim: e agora? E agora? Né? E aí Euclides fala: olha, nós já prevíamos essa ocorrência e tomamos algumas providências. O que Euclides fez? Euclides, ele pediu para que um dos espíritos do seu grupo fosse até a casa de uma amiga da Otávia, chamada Georgina, e Georgina era tia do marido da Otávia, de Leonardo. E Georgina era muito aplicada e ela tinha uma ascendência moral sobre Leonardo. Então, prevendo essa situação, Euclides já tomou essa providência. Então, o espírito encarregado foi até a casa de Georgina. Olha só o trabalho, pessoal. É muito importante a gente ter a percepção da mobilização espiritual, do trabalho, né, que as entidades tiveram. Como diz André Luiz, né, eu estava profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de um pequeno serviço consolador. E aí, Georgina, intuitivamente, ela resolve passar na casa de Otávia, e aí Otávia diz para ela que naquela noite ela não vai poder ir ao centro, alega que o marido estava indisposto, ia se recolher mais cedo, mas Georgina, intuída pela entidade espiritual, tem a percepção e vai ter uma conversa muito séria com Leonardo. E dessa conversa muito séria, onde ela tinha um ascendente moral muito forte, Leonardo ouve as ponderações dela, que foram muito, muito educadas, e diz assim: não, então se é com você, ela pode ir. Ou seja, a tal da saída honrosa. E aí ela vai. Né? Aí ela vai. Muito bem. Então, vejam bem, nesse momento, eu já estava na casa de Otávia, não apenas só Euclides, André Luiz e Dionísio, mas também Alexandre, o instrutor Alexandre já estava lá, né? E mais esse espírito iluminado, descrito por André Luiz, que teve a incumbência de levar Georgina ali. Então, esse grupo, nesse momento, eles saem da residência de Otávia e vão para o centro. E eles chegarão no centro 15 para as 8. E André Luiz faz mais um belo comentário, né? Porque as dificuldades eram tantas, e André Luiz, como um pesquisador, e alguém que estava apenas participando, assistindo aquilo,
A cada acontecimento, André Luiz ficava muito preocupado, porque na cabeça dele era o seguinte: não vai dar certo, não vai conseguir, né? As dificuldades são muito grandes, e ao mesmo tempo ele se surpreendia pela serenidade dos trabalhadores espirituais que haviam pensado em tudo, em todas as possibilidades. Mesmo assim, Euclides, no diálogo com André Luiz, deixa muito claro que muitas vezes eles não conseguem, em função da interferência do marido e das próprias entidades que inspiram o marido, entidades profundamente necessitadas. Só que Otávia não está bem. Ela não está bem porque, a partir do momento em que Euclides, no dia anterior, ele anunciou que Dionísio daria comunicação através de Otávia, as entidades já começaram a se mobilizar de forma que o marido dela começou a dar problema pela manhã. Ali ele já se embriagou, ali já... E depois chegou em casa à noite também embriagado. Então, foi um dia, como nós dizemos, né, um dia cheio. Bom, o fato é que eles vão chegar até o centro 15 minutos faltando para as 8 horas. E a reunião começaria às 8 horas. Bem, até agora, então, nós revisamos aquilo que vimos a semana passada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, destacar algo, acrescentar? Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Podemos continuar? Bom, vocês se lembram que quando Euclides foi pedir para o mentor que Dionísio se comunicasse, quando Euclides foi pedir para Alexandre essa comunicação, vocês se lembram como que Alexandre ele não concordou e ele deu uma série de razões pelas quais não era uma boa ideia. Euclides, ele insistiu, e aí Alexandre aqueceu. Ou seja, havia ali uma série de advertências. E o detalhe é que todas essas advertências aconteceram. Então, diz assim André Luiz: reconheci que Alexandre notou, de relance, o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora, Alexandre, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Então, vejam que detalhe interessante aí. Todas aquelas advertências haviam acontecido. Faltava 15 minutos para começar a reunião. E, a essa altura, a médium estava abatida, porque aquele dia o marido criou muitos problemas por conta desse compromisso. E Euclides também, ele estava tipo assim, né? Puxa, né? Que dificuldade. Então, Alexandre tinha todas as razões para olhar para Euclides e falar: eu não te falei? Eu não, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele se mostrou otimista, ele se mostrou motivado, e aí que ele foi criando todas as facilidades, aí que ele foi motivando realmente o grupo para que o trabalho transcorresse da forma mais adequada possível. E aí diz, então, André Luiz, Alexandre, que aumentou, motivado e motivando o grupo, Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Então é isso, pessoal. Nós não podemos esquecer esses pequenos detalhes que estão até um pouco à margem da história. Olha só a palavra-chave, cooperação sadia, né? Se de repente algum companheiro nosso de doutrina, ligado ao centro, tem alguma outra ideia, e essa ideia acaba prevalecendo, nós temos que manter a cooperação sadia, né? Embora a ideia seja contrária à nossa, mas vamos lá, né? Vamos todos juntos, vamos colocar o otimismo à frente e vamos caminhar.
Então, era essa a condição de Alexandre, sempre fundamentado na cooperação sadia. E, baseado nisso, ele determinou que alguns colaboradores nossos auxiliassem a médium, equilibrando o seu sistema endócrino, proporcionando melhores recursos ao fígado para a normalização imediata de suas funções, isso ainda 15 minutos antes da manifestação. Lembrando que, durante o dia, Euclides, o mentor do centro, já havia mobilizado técnicos especializados em passe para poder trabalhar exatamente as mesmas áreas afetadas da médium. O que nós queremos destacar com isso? Os cuidados que os espíritos têm para com os médiuns. Lembrando que tratava-se de uma comunicação mediana, de um espírito que não era um espírito elevado, mas também não era um espírito necessitado. E a médium era uma médium também responsável e consciente dos seus deveres. Isso significa que, quando se trata de comunicação de entidades de elevado padrão, as dificuldades aumentam. E quando as entidades são entidades necessitadas, entidades sofredoras, os cuidados aumentam ainda mais, ainda mais. Então, o médium, ele é sempre objeto de atenção e de cuidado dos espíritos superiores. Por isso que é importante que todos nós, que somos médiums, nós tenhamos essa consciência para que nós possamos abrir o nosso coração e as nossas possibilidades vibratórias para poder corresponder a esse auxílio tão intensivo que as entidades superiores, os trabalhadores, dirigem a nós. Também atuando para garantir o equilíbrio do estômago e dos intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Olha só, isso tudo em 15 minutos. E aí, diz André Luiz, às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço, com a prece comovedora do dirigente da casa. Agora, pessoal, André Luiz vai descrever o ato mediúnico. E esse ato mediúnico, ele é precioso para que a gente possa entender o papel da médium nesse processo, o papel do espírito comunicante e também dos mentores espirituais, dos guias, dos trabalhadores espirituais. E diz André Luiz, mais uma vez, eu contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. E como nós vimos anteriormente, a musculatura que garante a fala é uma musculatura que vai desde a garganta até o abdômen. Diz André Luiz, terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia, olha o detalhe, foi cuidadosamente afastada do veículo físico. Então, no ato mediúnico, pela ação da espiritualidade, ela foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial. Nesse momento, aproximou-se Dionísio, que também parcialmente começou
a utilizar-se das possibilidades de Otávia. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima, com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Alguém gostaria de comentar isso? Perceberam? Perceberam a complexidade do ato mediúnico? Isso que era Dionísio, que convivia, inclusive, com Otávia. Ele era o dirigente ali. Agora, imaginem quando são aquelas entidades, às vezes, enraivecidas, aquelas entidades, né, brutais, que são trazidas para serem esclarecidas. Olha só, a condição da médium, se não houvesse uma redobrada vigilância espiritual, os cuidados para com a médium, olha a situação a que estaríamos submetidos. Então, é muito interessante essa reflexão nossa sobre o trabalho da espiritualidade e que nós, com certeza, nós não conseguimos corresponder à altura por uma série de razões, mas a principal delas é a nossa maturidade, a nossa falta de consciência do ato mediúnico por falta de estudo adequado, né? Mas nós sabemos que aí é que os trabalhadores vão se diferenciar, exatamente no empenho, na consciência e no vínculo para com a instituição. Porque nós sabemos que não tem como o médium também ele ter um grau de preparação elevado sem que ele tenha vínculo com a instituição. E esse vínculo, ele é tanto mais legítimo quanto mais o médium se colocar a postos para o trabalho. E a começar dos trabalhos mais simples, aqueles trabalhos mais corriqueiros de uma instituição espírita, desde a sua administração até as organizações doutrinárias. Então, esse vínculo se forma dessa maneira. E isso tudo envolvendo todos num clima de muita fraternidade, de muito amor e de muito esforço também, né? Muito bem. Então, nós percebemos aí, vamos ver onde nós paramos aqui. Tá. Nós percebemos a complexidade desse processo. E, nesse momento, quando André Luiz vê tudo isso acontecer, ele diz o seguinte: reconhecer que o processo psicofônico era mais ou menos idêntico ao da enxertia de uma árvore frutífera. Então, para a gente entender melhor, André Luiz ele vai fazer uma analogia sobre o processo de enxerto de árvore frutífera. Como é que funciona o enxerto de uma árvore frutífera? Se a gente for comprar numa floricultura um pezinho de mexerica pocã ou de laranja, qualquer espécie, se a gente prestar bem atenção, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que todo aquele caule, aquela plantinha, ela é de limão cravo. Aquilo ali é limão cravo. Lá na ponta existe, a gente observa uma cicatriz aonde o galinho de limão, né, ele sofreu uma enxertia, foi colado ali um germenzinho da mexerica pocã, no caso, e dali vai surgir um pequeno galinho
de Pocã, mas totalmente vinculado ao limão cravo, percebe? E aquele galinho vai se desenvolver e em pouco tempo nós vamos ter uma bela árvore, né, de mexerica pocã, com seus frutos saborosos, só que o caule dela é de limão cravo. Então, André Luiz, ele faz essa analogia. Vejam que coisa interessante. Ele diz assim: a planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares. A fruta estranha, no caso do exemplo nosso, é a pocã, porque o pé é de limão cravo. Então, ali foi colocado uma frutinha, um germenzinho da chamada fruta estranha, que vai ficar frondosa, vai dar belos frutos, mas sustentado em quê? No limão cravo. Aí ele diz, então, a planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais, que são os frutos do nosso exemplo, que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Aí ele diz, por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávio Vigilante. Olha só o detalhe. Então, Otávio jamais poderia ser o Otávio mesmo mediante uma organização que não lhe pertencia. Então, esse é, digamos, entre aspas, o grande problema para os dirigentes. Ter essa sensibilidade, essa percepção para poder entender que mesmo se comunicando alguém, algum familiar, alguém conhecido, não tem como de identificar todas as particularidades, senão mesclados com a médium. Isso significa, André Luiz vai deixar muito claro, que isso chama-se fenômeno anímico, né? Então, não existe comunicação mediúnica sem a presença também do fenômeno anímico. O problema é que quando o fenômeno anímico prevalece, aí a manifestação ela fica mais descaracterizada, mas não tem como evitá-la, né? É um assunto que, com certeza, nós voltaremos nele futuramente. Uma explicação sobre essa questão da psicofonia, e que nos interessa nesse ciclo de estudos sobre a mediunidade, é quando André Luiz ele explica assim, ele está observando esse fato mediúnico e aí ele vai nos mostrar o clima da reunião. Olha só, pessoal, como que é interessante, isso nos interessa muito. Então, já estava acontecendo a manifestação, porque Dionísio, ele falou por 40 minutos. Então, observando, à medida que ele ia falando, à medida que ele ia discorrendo, à medida que ele ia dando a sua comunicação, André Luiz, ele percebia aquilo que estava acontecendo espiritualmente, que nós descrevemos, toda aquela vigilância, todo aquele processo, todos aqueles cuidados, e ele vai descrever o que ele estava observando no plano físico da instituição espírita. Aí ele diz assim, a nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Então ele vivia ali, aquela experiência no plano dele, uma harmonia perfeita, mas ele percebia que no plano físico havia uma perturbadora expectativa. Ou seja, a harmonia proporcionada pelos guias não conseguia estender em função do comportamento dos encarnados. Olha que coisa interessante, pessoal.
Entre nós, diz André Luiz, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre os encarnados sopravam o desequilíbrio, a inquietação. Os encarnados exigiam um Dionísio homem, pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões de uma médium. Não é uma outra frase para a gente grudar na geladeira? A família humana, os familiares que estavam lá, aguardavam o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas. Mas nós auxiliávamos o irmão para que ele mantivesse uma calma enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da médium, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se mantivesse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Ou seja, era uma responsabilidade tão grande, porque se tratava de um dirigente daquela casa espírita, desencarnada poucos meses, que voltava, anunciado pelo mentor da instituição, para falar com os amigos e com os familiares. Então, essa expectativa, ela poderia, digamos, ser afetada pelas colocações do comunicante, se ele não conseguisse manter o equilíbrio. E aí, todo o zelo dos espíritos para que não tivesse problema. E à medida que André Luiz vai descrevendo, ele vai dizer, então, que ele se falou por 40 minutos, que ele ofereceu possíveis elementos de identificação pessoal, que ele se comportou de uma forma exemplar. Então, André Luiz deixa claro que, do ponto de vista espiritual, a comunicação foi um sucesso. Agora, para a gente poder encerrar, nós vamos mostrar o que aconteceu no plano físico. A hora que terminou a comunicação e a sessão foi encerrada. E Dionísio, ele fez um encerramento muito bonito. Olha só, pessoal, porque depois de 40 minutos, ele encerrou a sua palavra com uma prece. E essa prece, ela foi inspirada pelo mentor Alexandre. Olha que coisa interessante, né? Então, na hora dele fazer a prece, ele foi médium de Alexandre, na hora dele fazer a prece. Percebe? Alexandre fez a prece através dele ligado a médium. Então, foi um trabalho do ponto de vista espiritual que teve, foi fechado realmente com chave de ouro. E André Luiz agora, ele vai dizer o que aconteceu, os comentários. Só para vocês terem uma ideia, André Luiz vai encerrar o capítulo dizendo assim: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ou seja, apesar de ter sido um sucesso espiritualmente, André Luiz vai dizer: nunca experimentei tanta decepção. Por quê que ele se decepcionou? Porque de cada 5 pessoas presentes, 4 não acreditaram. 4 não acreditaram. Tá? Então, nós separamos alguns textos para a gente poder passar para vocês o que aconteceu. Diz assim, André Luiz: interrompida a concentração mental com o encerramento dos trabalhos, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação.
Perceberam que quando Euclides foi pedir para Alexandre, ele levantou essa questão, eles não vão acreditar. Aí Euclides disse, não, mas tudo bem, mesmo que eles não acreditem, é válido, está tudo bem. Então, vamos lá, olha só. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Como disse André Luiz, de cada 5 presentes, 4 não acreditaram. E aí vem assim, os próprios filhos, segundo André Luiz, internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Os filhos dele não acreditaram, a esposa sim, os filhos não. E aí, um dos filhos, o mais velho, falou assim, impossível a comunicação ser de papai, não pode ser. Se fosse ele, teria naturalmente comentado nossa difícil situação da família. E olha que ele se dirigiu aos familiares. Aí o outro filho, segundo André Luiz, fez uma colocação leviana, quando disse assim, não acredito em semelhante manifestação. Se fosse papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. E por aí vai. Entre os comentários daqueles que não acreditaram, André Luiz se estende em uma das pessoas que estava ali, que merece a gente apreciar as considerações dele. Diz André Luiz, no agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene, olha só, não podemos aceitar a pretensa comunicação de Dionísio. Pessoal, tudo isso com a médium ali no salão, tá? Então, a médium, apesar de tudo, ela ainda saiu arrasada dessa reunião. Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Esse é o cara científico, o cara que entende, o cara respeitado, que todo mundo ouve, tá? Não era qualquer um, não. Era um daqueles, né, que mais argumenta, é um daqueles que mais estudavam. Olha só. Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Ou seja, esse, que é o cara que sabe tudo ali, já deu o veredito dele. Diz André Luiz, e depois de lançar a cinza do cigarro em pequeno vaso próximo, André Luiz tinha que falar isso, né? E depois de lançar a cinza do cigarro em pequeno vaso próximo, acrescentou mordaz. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina espírita. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Esse é o cara que entendia mesmo. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito, considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de nos enganar? Aí ele disse, não, conscientemente não. Isso com um sorriso superior, segundo André Luiz. Entretanto, inconsciente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece com muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. E aí ele vai falando, né? E para ele poder mostrar que realmente ele é o cara, que ele sabe e que aquilo ali não foi uma comunicação do Dionísio, ele vai dizer assim, a fim de corrigir esses desbordamentos, esses excessos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência.
E por aí foi. Então, ele ainda deu uma aula para mostrar o porquê que aquela comunicação não era do Dionísio, né? E aí, André Luiz vai falar que também, em outro canto do salão, um outro grupo ali também, ele dá aqui as argumentações. Então, pessoal, foi depois disso que André Luiz disse aquela frase: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica, né? E aí, Alexandre e os espíritos estavam motivados, porque houve sucesso total, mas Euclides estava ali um pouco abatido, e aí Alexandre vai, sabe, dar um bom reforço para todos, pede para que Euclides leve Dionísio para a instituição que estava asilando, e diz André Luiz que Alexandre fez isso para poder realmente tirar dali o Dionísio e também o Euclides, porque o Euclides ficou muito abalado, né? E Alexandre faz algumas considerações para encerrar o capítulo, e só uma observação, um detalhe das observações dele. O instrutor, depois que percebeu toda essa situação e pediu para que Euclides levasse Dionísio, ele chega para André Luiz e fala assim: não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, que somos todos nós, tá? Esses nossos amigos que temos o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, ele está falando de nós agora. Nossos amigos da crosta comumente criticam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Então é isso, pessoal. A ideia foi que nós tivéssemos uma reflexão sobre essa complexidade mesmo, desses fenômenos mediúnicos que nós lidamos, né, que está ao alcance de todos nós. Então é muito bom essas considerações, as reflexões sobre o assunto. Sugiro a todos que leiam esse capítulo 16, façam uma reflexão sobre ele, porque é muito importante para o nosso cotidiano nas casas espíritas. Então, eu me retiro agora, Laede, e você conduz as observações. Seria bom que a Rita, inclusive, refizesse a colocação dela.